sobre uma mulher. Hoje eu vou falar sobre uma mulher e eu vou contextualizar a história dela com um ato que ela fez através da palavra. E eu profetizo em nome de Jesus que o Espírito Santo vai estar falando ao seu coração, vai estar ministrando ao seu coração através dessa palavra. Então nós vamos estar falando hoje sobre Maria Madalena. Então nós vamos falar um pouco sobre ela. Eu vou ler essa palavra. Eu não vou pedir que você se levante, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que nós vamos ler. A palavra é um pouco extensa, então você não precisa de se levantar. Normalmente nós nos levantamos para dar honra à palavra do Senhor, mas nesse momento eu gostaria que você ficasse assentado, mas prestando bastante atenção nessa palavra em nome de Jesus. Então diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Então esse fariseu convidou Jesus. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, o que, igreja? Hein? Pecadora. Presta bem atenção, esse texto que nós vamos ler, ele vai ser muito interativo nesse momento. Então, eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, né? Ela estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Vamos lá. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara a convidar a Jesus, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia que quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus, até o 48, tá? Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo,
perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoado são os teus pecados. Eu estou pregando essa palavra aqui desde ontem. Ontem eu fui lá na Gamboa e preguei essa palavra lá no culto das mulheres que me convidaram. E foi, com certeza, algo assim diferente, né? A gente nunca prega a mesma mensagem. Hoje de manhã eu fui no Jacarezinho e eu preguei essa palavra. E foi diferente. A gente nunca prega a mesma mensagem. Mas lá foi falado uma história muito interessante, porque eu falei e depois uma irmãzinha, que era advogada, falou sobre a Lei Maria da Penha. E uma irmã, que era na verdade a coordenadora da escola dominical, ela é professora. E ela disse que tem as pessoas que cuidam das crianças, mas não como professores. Eu esqueci o nome que se fala. Deve ser isso, mediador, eu não me lembro. Mas um rapaz viu a criança, uma menina, porque a gente está falando da Lei Maria da Penha, né? Aí viu uma menininha batendo no coleguinha. Aí ele falou assim: olha, menininha, olha a lei do José da olaria, hein? Então, é muito interessante porque nós estamos aqui, queridos, diante dessa palavra, e Jesus veio para todos nós. Jesus veio para nos libertar, Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E para Maria Madalena não foi diferente. Aquela mulher, ela teve um encontro com Jesus. Mas essa palavra nos revela algo muito importante em relação a Maria, a essa mulher que nessa palavra, porque quando você faz conexões com os outros livros na Bíblia, os livros que são similares, que nesse caso é Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos pegando as partes dessa palavra e nós vamos identificando Maria Madalena nesse texto. E eu gostaria que você ficasse muito ligado nessa palavra, porque certamente Deus tem algo para falar a você através dessa palavra. Queridos, aqui diz, eu gostaria que abrisse Lucas 8, de 1 a 3. E diz assim, Lucas 8, de 1 a 3. Aconteceu depois disto que andava Jesus na cidade, de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de... Ele está dizendo aqui, esse texto está dizendo assim, que essas mulheres, elas não foram libertas, elas foram curadas. Existia uma enfermidade relacionada ao espírito maligno. Vocês estão entendendo isso? E aqui está dizendo aqui, elas tinham sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Queridos, quando nós entendemos essa palavra, eu quero dizer para você que uma das coisas que nos saltam ao ouvido é que a palavra diz que de Madalena saíram 7 demônios. O que nos traz
uma perspectiva de um pecado reincidente. Maria, ela pecou, ela foi liberta e depois ela pecou novamente. E a palavra do Senhor diz, para contextualizar isso, Lucas 11, 24 a 26, diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para minha casa onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e adornada e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Queridos, eu gostaria de contextualizar uma coisa com você. Eu gostaria de ler com você os frutos da carne. E eu gostaria que se abrisse em Gálatas 5, 19 a 21. Porque é muito importante a gente entender uma coisa. Se nós podemos viver em santidade, o que nos faz viver longe da presença do Senhor? Eu quero contextualizar isso aqui, nessa palavra. As obras da carne são conhecidas e são. Vamos ler juntos, por favor, vamos lá. Prostituição, impureza, lascívia. É até o 21, tá? Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quando a gente fala sobre pecados de lascívia, lascívia é um pecado relacionado a questões sexuais. E aqui está dizendo que quando uma pessoa, ela abriu uma porta, uma legalidade, um pecado, como nós lemos ali, demônios entram naquela vida. Queridos, demônios são anjos fora da posição, seres espirituais. E hoje eu quero dizer para você, nesses 40 dias depois do carnaval, está tendo algo muito intenso a nível espiritual. Muito intenso. E talvez você tenha pensamentos que, se você não vigiar, não são pensamentos teus. E eu quero profetizar em nome de Jesus. Eu quero que você repita assim comigo. Levanta a tua mão. Eu tenho a mente de Cristo. E quem governa a minha vida é o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero, assim, te incentivar a todos os dias falar isso. Eu tenho a mente de Cristo. Quem me governa é o Espírito Santo, em nome de Jesus. Queridos, isso é muito importante, sabe por quê? Porque todos, se você não vigiar, você vai estar com um pensamento que não é teu e que não é o Espírito Santo. Então eu quero te convidar a estar alerta, preocupado com isso, porque o Espírito Santo, ele quer fazer com que você seja mais do que vencedor. Amém?
Ele quer te levar por caminhos que sejam caminhos confiáveis, caminhos seguros para a sua vida. A palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor, ela é luz para os nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos pés. Então eu quero profetizar que você tenha a palavra do Senhor na sua mente, no seu coração, e que você não relativiza esse momento de reflexão com a palavra. Eu quero profetizar que você entende a necessidade de se alimentar da palavra de Deus. Amém, queridos? O que nós estamos vendo aqui, que foi uma mulher, e a palavra de Deus diz que ela era pecadora, mas eu quero dizer e contextualizar que ela não era, Maria Madalena não era uma prostituta. Ela era aquela pessoa, aquele crente mais ou menos. Porque, queridos, nós estamos aqui na casa do Senhor, mas você pode voltar para sua casa e não ter nenhuma intimidade com o Pai. Você pode voltar para a sua casa, porque eu digo assim, esse lugar aqui, isso que nós estamos falando aqui, é sobremesa, queridos. É sobremesa. Arroz e feijão entra no teu quarto. Fecha a tua porta. E o Pai que vem em secreto falará contigo. O Pai que vem em secreto falará contigo através da sua palavra que você lê. E aí, queridos, essa mulher, a Bíblia diz que ela é pecadora. Mas nesse contexto eu quero dizer que esse pecado era aquele pecado comum, normal. Todos que não buscavam a presença do Senhor de uma forma mais contundente, de uma forma mais plena, poderia ser classificado como um pecador, porque os fariseus, os homens que estavam lá no templo, eles eram aqueles que não tinham pecado, pelo menos dentro dessa perspectiva, porque você vai ver um negocinho aqui a mais. E aí o que aconteceu, queridos? É que possivelmente o pecado de Maria Madalena fosse ligado à área sexual. Só que aconteceu algo nesse percurso. Madalena entrou na casa de um fariseu. Madalena entrou na casa de um homem santo, puro. Como assim? E foi isso que aconteceu, porque aquele homem, a palavra do Senhor diz que aquele homem olhou para aquela mulher jogando o vaso de alabastro, né, que foi quebrado, porque nós temos essa referência em outro lugar. E aquela mulher chorando, secando as suas lágrimas com os seus cabelos. E o fariseu, a palavra disse que ele falou consigo mesmo. Ele não falou para ninguém ouvir. Ele falou consigo mesmo: se este aí soubesse quem é que está fazendo isso, ia saber que ela era uma pecadora. Ele não falou para ninguém, só aquele fariseu sabia que aquela mulher era pecadora, ela mesmo, porque estava numa posição de quebrantamento. E quem mais? Jesus. Jesus sabia que aquela mulher era uma pecadora. E sabe o que nós podemos concluir? Como que aquele homem sabia que aquela mulher era uma pecadora? Porque ele certamente era a causa do pecado daquela mulher. Estão entendendo isso? Aquele fariseu, aquele homem todo
todo, com aquela aparência de certinho, ele trazia aquele jugo emocional, físico, sentimental àquela mulher. E ele falou: se Jesus soubesse quem é essa mulher aí, porque eu sei quem é, né? Eu sei quem é. Eu sei o que está acontecendo. Jesus sabia. Jesus sabe de todas as coisas, queridos. Jesus nos conhece por dentro e por fora. Jesus quer nos salvar. Eu quero dizer para você que assim como Jesus fez com Maria, Jesus quer fazer com cada um de nós. Jesus não quer que nós sejamos como aquele fariseu hipócrita. Ele não quer que nós sejamos como fariseu, sabe por quê? Porque ele nos conhece por dentro e por fora. Você pode estar enganando a todo mundo, mas a Deus, a Jesus, você não engana. E a palavra do Senhor diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Não é verdade isso? Queridos, uma coisa que eu quero profetizar na sua vida hoje é que você tem um encontro marcado com Jesus, que você entende que Jesus entrando na sua vida pode mudar a sua história, pode perdoar todos os seus pecados. Jesus tem esse poder. E eu quero agora profetizar na sua vida que você sente o toque do Espírito Santo, que você vai começar a entender que você vai precisar de um alinhamento, porque você já sabe que se você deixar a sua casa vazia, adornada, os demônios voltam, os pecados voltam, e o Espírito Santo está dizendo: você pode se conservar pleno na minha presença. Queridos, é muito importante que você saiba disso, que você saia daqui entendendo esse princípio. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é cheia de princípios. Faça isso, obedeça, que eu vou abençoar a sua vida. Mas escolhe, você tem a opção de escolher a vida e a morte, a bênção e a maldição. Quando você busca a presença do Espírito Santo, eu não sei quantos aqui já ouviram falar do livro Bom Dia Espírito Santo. Quantos já ouviram falar? Se você ainda não ouviu falar desse livro, ou se você ainda não teve contato com esse livro, eu quero te convidar a ouvir na internet, audiobook, Bom Dia Espírito Santo. Esse livro fala da pessoa do Espírito Santo. Esse livro fala que nós somos o corpo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E que nós precisamos de interagir com o Espírito Santo. Quando nós interagimos, quando nós entendemos que Ele está perto de nós, nós começamos a nos relacionar com o Espírito Santo. E o objetivo, queridos, de Jesus, porque Jesus veio e Ele subiu, e Jesus subiu e Ele: não vos deixarei órfãos, vou enviar o Espírito Santo. Enquanto eu vou lá, eu preparo lugar para vocês. Eu vou lá, eu vou enviar o meu Espírito. Nós não estamos sós. O Espírito Santo foi aquele que gerou Jesus dentro de Maria. O Espírito Santo foi aquele que curou através de Jesus, porque Jesus veio como homem. Você está entendendo isso? Foi o Espírito Santo está aqui agora. O Espírito Santo está fazendo com que essa palavra não volte vazia em seu coração e vá e faça o que lhe apraz. Em cada um aqui. O Espírito Santo está aqui, queridos. O Espírito Santo está aqui. A questão é que Maria estava ali, jogando a
aquele bálsamo aos pés de Jesus, chorando. Queridas, só Jesus sabia, e o fariseu, da condição daquela mulher. Mas aconteceu algo, queridos. Aconteceu algo ali, porque certamente Maria já tinha tido uma experiência com Jesus. Ela já tinha se livrado daqueles demônios que a afligiam. E é muito interessante, porque quando Jesus, conhecendo o coração daquele fariseu, ele fala assim: Simão, Simão, imagina um agiota. Eu espero que você nunca tenha pedido dinheiro para agiota. E que se você pediu, você já pagou, em nome de Jesus. Mas, queridos, imagina um agiota você devendo, 400 mil reais para ele. E o outro devendo só 300 reais. Só que o agiota resolveu perdoar o de 400 mil e o de 300 reais. Quem você acha que vai ser mais agradecido? Quem vai ser mais agradecido? Do de 400 mil, queridos. Foi exatamente isso que Jesus estava falando para Simão. Aquele a quem muito pecou, aquele que muito peca, aquele que tem muita tribulação, aquele que tem muita situação adversa na vida. Um dia Jesus chegou, Jesus transformou a vida daquela pessoa, Jesus curou a enfermidade, trouxe paz em seu coração. Jesus começou a fazer uma nova história na vida daquela pessoa. E de repente ele fala assim: meu Deus, quanto tempo eu perdi, quanto tempo eu perdi, mas agora Jesus entrou na minha vida. Agora eu sei o que é ter Jesus. Queridos, foi exatamente isso que Madalena pensou. Foi exatamente isso que aquela mulher pensou. Mas eu quero te perguntar uma coisa: você sabe por quê que Jesus falou para Maria: perdoados estão os teus pecados? Você sabe por quê? Eu vou te dizer. Eu vou te dizer por quê, queridos. Porque quando uma pessoa se sente vítima, ela se sente culpada. Aquela mulher pode ter errado muito, mas ela também foi muito oprimida, muito subjugada, muito abusada, psicologicamente, carnalmente, emocionalmente. Maria estava nessa condição e Jesus falou para ela: eu te perdoo. Queridos, essa mulher, eu quero que abra em João 12:7. Diz assim: Jesus entrando disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Deixa ela fazer isso. E eu ainda te falo assim: não usa tudo não. Não usa tudo não, porque no dia do meu embalsamento, é isso? Amém. Você vai estar lá. E você vai lá para jogar esse nardo em mim, na minha morte. Foi isso que Jesus está falando aqui em João 12:7.
E Marcos 16, de 1 a 4. Eu estou contextualizando Maria Madalena nessa condição de jogar o nardo nos pés de Jesus. Aquela pecadora, aquela que Jesus falou, não impeçais, porque ela vai lá para jogar em mim quando eu morrer. E Marcos 16, de 1 a 4 diz: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamar. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Queridos, quem foi que foi lá? Maria Madalena. Maria Madalena, que ouviu Jesus, falou assim: não usa tudo não, minha filha. Você vai ter mais outra oportunidade de usar isso aqui. Queridos, a palavra, aquilo que Maria recebeu de Jesus foi tão impactante, que aquela mulher que foi abusada se tornou discípula de Jesus. Aquela mulher que foi abusada se tornou discípula de Jesus. Uma discípula oficial de Jesus. Como é que você é no seu trabalho, nos seus estudos? Como é que você é? Você é anônimo? Você é cristão anônimo? Ou você diz quem você é onde você está? Nós precisamos de ser testemunhas. Nós precisamos de ser testemunhas. Nós precisamos de ser intercessores, adoradores. Adoradores foi o que Maria Madalena foi. Nesse contexto, precisamos de ser. Nós precisamos de ser discípulos oficiais de Jesus. Queridos, eu quero te perguntar uma coisa. Eu quero que você responda não para mim, mas eu quero que você se responda com muita sinceridade. Você tem certeza que se Jesus voltar agora, dentro da perspectiva da sua busca, da perspectiva da sua espiritualidade, daquilo que você tem se conectado com Jesus, como a videira verdadeira, que o Pai é o agricultor, Jesus é a videira e nós somos os ramos, e que você está conectado nele, porque se hoje você ainda não tem essa certeza, eu te convido a ter essa certeza hoje. A minha pergunta para você é: se Jesus voltar agora, você sobe com ele? Você tem essa convicção? Você tem essa convicção? Você está buscando ao Senhor na proporção de você ter certeza de que você vai subir com Ele se Ele voltar hoje? Porque Maria sabia que ia subir. Maria sabia que ia subir. Ela buscava ao Senhor. Depois que ela se sentiu perdoada, depois que Jesus fez uma obra na vida daquela mulher, queridos, não tinha como ela fazer outra coisa que não fosse ser discípula oficial de Jesus. Não tinha. Nós não podemos ser mais ou menos cristãos. Precisamos, queridos, é por isso que eu estou dizendo isso aqui. Isso aqui é sobremesa. Você está vindo aqui, que bom que você está aqui. Gostaria que todos estivessem aqui. Mas você precisa de vir aqui por uma perspectiva que Maria teve. Porque senão você vai ficar olhando para as cadeiras, para o som. Você vai ficar olhando para detalhes que não são importantes. E eu gostaria de dizer para você, para finalizar essa palavra,
Eu gostaria de dizer, queridos, eu gostaria de fazer uma pergunta, mais uma pergunta para você que você não precisa de me responder. Pelo qual, normalmente, por quê? Normalmente nós procuramos a Deus. Por que você vem à igreja? Por que você vem à igreja? Você vem à igreja por quê? Porque você acha bacana estar com os irmãos? Ou porque você talvez se sente até obrigado a vir à igreja? Por que você vem à igreja? Eu quero dizer para você que eu quero profetizar em nome de Jesus, que você vai ter uma perspectiva hoje de vir à igreja por uma motivação, que seja uma motivação, eu esqueci a palavra que eu posso dar para isso, mas uma motivação que agrade a Deus, sabe? Uma motivação que agrade a Deus. Sabe por quê? Porque Maria, ela foi levada àquele contexto por um profundo amor, pelo que Jesus fez por aquela mulher. E aí eu te pergunto, o que Jesus fez por você? O que Jesus fez por você? O que Jesus fez por você? Você acha que foi R$300 ou foi R$400.000? O que Jesus fez por você? Qual foi esse valor? Qual foi esse valor? Porque se você achar que foi R$300, você vai amar pouco. Você vai amar pouco. O Salmo 51:10 diz assim: cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, para eu entender a dimensão do teu amor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito que entende a dimensão do seu sacrifício. Cria em mim, ó Deus. Porque, queridos, você pode vir à igreja por muitas motivações. Mas eu quero, em nome de Jesus, vou ser muito sincera com você hoje, aqui nesse lugar. Eu não sei qual era a motivação que você tinha, mas eu gostaria que a partir de hoje, você viesse sem ser obrigado a estar aqui. Você viesse porque você ama muito a Jesus, porque você se sente muito perdoado. Eu gostaria de não precisar de ter que ligar para você para dizer, estou sentindo a sua falta. Porque você sabe qual é o seu lugar. Você sabe que você precisa de estar na casa do Senhor. Não porque seja algo que você seja obrigado, mas porque Jesus está ali e você quer agradar a Ele, você quer adorar a Ele. Você quer dizer, esse é o dia do Senhor, e eu vou separar Ele para o adorar, para estar na sua presença. Eu vou fazer o meu melhor pelo Senhor. Eu vou trabalhar na casa do Senhor. Queridos, esse ambiente tem tantas coisas que precisam de se fazer. E como a minha filha falou na hora da oferta, geralmente é assim mesmo. A gente nunca vai pedir para uma pessoa que não está fazendo nada. A gente vai pedir para quem está fazendo, ou pelo menos já se voluntariou, porque a gente sabe que ali há um espírito voluntário. E eu quero profetizar isso a partir de hoje na sua vida. A gente não tem que ficar te pedindo para fazer as coisas. Você tem que ser voluntário. Tem alguma coisa que eu posso fazer, queridos? Muita coisa. Mas muita coisa mesmo.
E eu quero profetizar hoje na sua vida que você não vem aqui por protocolo, que você vai vir, passar a vida por amor a Jesus, por amor à sua casa. Sabe por quê, queridos? Se você não tiver esse pensamento, se você não tiver esse entendimento, você não vai à célula, você não vai ao grupo IMIG, você não vai, porque isso não vai ser necessário para você. Para que eu vou? Porque a palavra do Senhor diz que Jesus, antes dele subir, aliás, no dia dele subir, ele falou assim: eu vou, mas eu quero dizer para você que você precisa de ir e fazer discípulos. E eu vou dizer uma coisa muito sincera para você, queridos. Às vezes você está se preocupando com tantas coisas desse mundo, mas você não vai levar nada daqui. Não vai levar nada. É muito bom a gente usufruir de tudo que o papai tem nos dado. Porque a palavra do Senhor diz que quando a gente busca, ele acrescenta. É isso que ele faz. A gente busca, ele acrescenta. A conta do Senhor é assim mesmo. Mas eu quero dizer para você, não se apega não. Não se apega, porque quando você morrer, a única coisa que vai com você vai ser as almas que você vai ganhar. Você está ganhando almas para Jesus? Você está orando por pessoas e está convidando elas para vir para o seu grupo IMIG e para o seu GI? Às vezes você não está nem indo, né? No GI, ainda não se empolgou para isso. Mas eu quero dizer para você em nome de Jesus. Deus está dizendo hoje para você. Maria Madalena, ela tinha muito pecado. E Jesus perdoou os muitos pecados dela. Nós somos pecadores. E Jesus perdoa os nossos pecados hoje. Só que nós precisamos de entender qual é a nossa resposta para essa condição que Jesus nos deu. E a última coisa, a minha última fala nessa mensagem. Eu quero dizer uma coisa para você. O que é adorar? Maria, ela adorou o Senhor. Mas como ela adorou? Maria adorou com presentes caros. Interessante, não é? Às vezes a gente quer dar presentes, fazer festas, fazer muitas coisas, mas para a casa do Senhor, nós prendemos. Para aquilo que é do Pai, nós recuamos. E foi até interessante hoje, eu até postei lá no grupo da IMIG, uma mulher falando. Não sei quem era ela, mas estava a pastora Sônia Hernandes, se não me falha a memória. E a mulher embaixo falando, agora tem essas coisas, né? Aí ela falava assim, você recebe um presente. Aí o inimigo, aquele presente, foi consagrado para te fazer mal. E aí você não consagra. Aí você não anula. Queridos, tudo que eu recebo. Hoje, a minha filha me deu uma caneta e eu orei pela caneta. Falei assim, eu consagro essa caneta. Eu oro por tudo que vem à minha mão e que entra na minha casa. Quero te convidar a fazer isso também. Orar, consagrar o alimento. Eu não como num restaurante sem antes fechar os meus olhos para orar. Não quero nem saber quem está do meu lado. Não tenho vergonha de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E essa mulher, está lá no grupo, ela falou o seguinte, às vezes a gente fica se prendendo para fazer a obra do Senhor, mas o diabo, para fazer mal, as pessoas dão até o fígado, dá dinheiro, paga em cartão de crédito, faz um rebuliço, e às vezes a gente na casa do Senhor, a gente é mesquinho. A gente está olhando as coisas e a gente está se prendendo. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Para o Senhor tem que ser presentes caros. Seja uma pessoa que
eu esqueci a palavra de novo, que é uma pessoa que dá com facilidade, eu esqueci o nome. Mas seja assim, não seja uma pessoa mesquinha. Deus quer que você olhe para a obra do Senhor, e aqui está dizendo isso. Adorar é apresentar presentes caros a Deus. E no Salmo 116, 12, para fechar, diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Será que não é Deus que tem feito tudo por você? Será que não é Deus que tem suprido as tuas necessidades? Será que não é o Senhor que tem colocado saúde para que você ganhe o seu dinheiro, aberto portas para que você tenha os seus recursos? Será que não é o Senhor? 2 Samuel 24, 24 diz: jamais darei ao Senhor, meu Deus, o que não me custe nada. Eu quero profetizar que você tem um coração, eu esqueci, generoso, né? Tem outra palavra que eu esqueci, mas tudo bem. Você está entendendo o que eu estou falando, não está? A primeira coisa que você tem que entender é quem é Jesus na sua vida. Jesus veio para te salvar. Jesus veio, Ele morreu na cruz, Ele só precisa de uma coisa. Eu vi lá no Instagram uma postagem hoje também, da pastora Ana Paula Valadão. E ela mostrava as mulheres de burca. É burca? Sabe o que é aquelas roupas, né? Que não aparece o rosto? E ela falava assim: as mulheres não era assim no Afeganistão, era assim. Aí aparecia uma roupa bonita. No outro país não era assim, era uma outra roupa linda. E aí eu coloquei assim, eu remixei e coloquei assim: Jesus, Ele quer te tirar da escravidão do pecado. E Ele quer que você o confesse como seu único e suficiente Salvador. Porque Jesus dá vida e vida em abundância. Jesus nos tira da escravidão. Foi isso que Jesus fez com Maria Madalena. Queria que você ficasse de pé. Queridos, o Espírito Santo está aqui. E Ele quer abençoar a sua vida. Se você ouviu essa palavra e ela falou ao seu coração, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que o Espírito Santo está aqui para abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa estar fazendo uma grande obra. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Querido, se você deseja hoje ter um compromisso maior com Jesus, talvez mudar os seus pensamentos em relação a tudo isso que eu falei, Jesus quer fazer muito mais na sua vida, como fez com Maria Madalena. Maria Madalena, ela entendeu quem era Jesus. Se você deseja isso, e se você quiser vir aqui na frente, eu quero orar por você. Se você quiser aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, vem aqui na frente. Queridos, venha, porque Jesus quer mudar. Ele quer desconfigurar, Ele quer te esvaziar para encher novamente. Ele quer mudar o seu odre. Ele quer um odre novo para reter o vinho novo. Você precisa de ser maleável. Você precisa verdadeiramente de fazer uma grande obra. Maria, ela entendeu isso. E se você está entendendo isso, queridos, venha na frente, porque o Espírito Santo, Ele vai completar essa obra na sua vida. O Espírito Santo está aqui.
E Ele quer que você seja uma pessoa quebrantada, uma pessoa verdadeiramente disposta a obedecer ao Senhor. O Espírito Santo está aqui, queridos. O Espírito Santo está aqui, Ele está aqui para abençoar a sua vida. E eu quero te convidar a vir mesmo, porque o Senhor está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, o Espírito Santo está aqui para abençoar a sua vida. O Espírito Santo está aqui para trazer novidade. E eu quero profetizar em nome de Jesus o mantimento do Senhor. Você volta para casa suprido. Você volta para casa suprido com o mantimento de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, Tu tens todo o poder para transformar vidas nessa noite. Senhor, opera um milagre na vida do seu Francisco agora, meu Pai. Em nome de Jesus, que o sangue de Jesus cubra ele agora, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada vida que está aqui na frente, porque eu sei do Teu favor. Eu sei, Senhor, o que Tu tens feito em nossas vidas, nos trazendo, Senhor, vitória, nos trazendo graça, nos trazendo, Senhor, perdão. A Tua palavra tem nos falado: eu te perdoo. Eu não considero o Teu passado. Eu olho para o Teu coração nesse momento. E eu quero profetizar aqui em nome de Jesus. Pessoas sedentas pela presença do Espírito Santo. Pessoas sedentas, pessoas que saem daqui entendendo que há uma motivação, que há uma necessidade de busca. Eu quero profetizar sobre o teu coração hoje, que ele está guardado, que você tem a mente de Cristo, o governo do Espírito Santo, que você renova a sua aliança com Jesus hoje. Eu queria que você repetisse essa oração aqui comigo. Senhor Jesus, neste momento, eu reconheço que só a Tua presença pode mudar a minha história. E eu desejo me conectar a Ti, Jesus. Eu quero hoje ter certeza da minha vida eterna. E que se Tu voltar hoje, eu vou subir contigo. Senhor, me ajuda a ter reservas do meu olho, através da minha busca. Eu desejo Te buscar todos os dias, para que eu possa Te servir em espírito e em verdade, e ter um coração íntegro e disponível na Tua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, queridos. Que o Senhor possa transformar a sua vida, a sua história. Que o Espírito Santo possa trazer vida e vida em abundância através dessa decisão, em nome de Jesus. Podeis voltar para os seus lugares. Agora a gente vai ter uma homenagem para as mulheres. Pode acender a luz, em nome de Jesus.
convidar, então, todas as mulheres para estar aqui na frente. Todas as mulheres da nossa igreja, por favor. Todas as mulheres. Todas as mulheres. Vou ficar esperando, tá, tia Bia? Todas as mulheres. Vamos tirar uma foto. Vem lá. Muitas vezes, agora eu vou falar daqui, ó, pra vocês. Pode ir lá. Espera aí que eu vou tirar foto. Segura ali pra gente tirar foto, vai lá. Antes de tirar a foto, só queria dizer que muitas vezes, como mulheres, nós fazemos muitas coisas que podem parecer invisíveis, né? A gente acorda, vai lá lavar a louça, parece que aquela louça ninguém viu. E aí a gente vai para o nosso trabalho, às vezes a gente acordou, né? Queria que alguém desse uma flor pra gente, desse um chocolate, né, pra gente. E muitas vezes a gente se sente esquecido, né? Mas eu quero te dizer que Deus, Ele nunca se esquece de nós. Vocês são mulheres muito especiais para Deus. E Deus não se esqueceu de Esther, que era uma órfã, não tinha pai nem mãe, foi escolhida para ser rainha, e aquela órfã, ela pôde salvar todo um povo. Deus não esqueceu de Raabe, que era uma prostituta, e Deus escolheu Raabe para estar na genealogia de Jesus. Então, Deus não se esqueceu de Maria Madalena, como foi falado na pregação, e muito menos de cada um de nós. Amém? Então, hoje eu vou tirar uma foto e depois eu vou tirar... Ah, tá bom. Peraí. Aqui, e vou pedir então um homem mais velho para fazer a oração pelas mulheres. Quem é? Quem é o... eu tô comprometendo, né? Então, irmão Márcio, amém. Para orar pelas mulheres. Amém? Senhor, em nome de Jesus, a tua presença aqui hoje é Dia Internacional das Mulheres, Senhor. Por isso entregamos todas as mulheres da Igreja Metodista, não só dessa igreja, mas de todas as igrejas em tuas mãos, Senhor. Pai querido, tu sabes que, Pai, essas mulheres dedicadas ao teu Evangelho, dedicadas à sua obra, Senhor, hoje com muita luta, Pai, com muito esforço estão aqui, Pai, porque tu sabes a dificuldade, né, das mulheres para estar integradas na sociedade, Senhor. Mas uma grande vitória, Senhor, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, que eu entrego cada uma aqui em tuas mãos, que tu possa continuar dando força, Pai, para cada uma delas, para trabalhar na tua obra, no teu Evangelho. Hoje, nesse dia maravilhoso, Pai, onde as mulheres fazem parte desse Brasil, grande parte desse país foi feito pelas mulheres, porque tu sabes, Senhor, que as mulheres, né, por muitos são mais inteligentes do que os homens, Pai. Em nome de Jesus, muitas são donas do lar, muitas se esforçaram para estar onde está hoje na sociedade, Pai. É por isso que eu entrego cada uma que está aqui nessa noite em tuas mãos, Senhor. Continua usando na tua obra, continua, Pai, usando para trabalhar, Pai, para ganhar almas para ti, não somente aqui na Metodista da Ilha, mas em todas as igrejas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vai usando as tuas servas, Pai. Eu entrego cada uma em tuas mãos. Amém. E graças a Deus. Queridos, vamos receber a bênção. Elas vão receber a lembrancinha, mas vamos receber a bênção. Fique de pé e receba a bênção em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus.